Hoje vamos falar sobre o tema o aprendizado de inglês no dia a dia do trabalho. E a minha convidada especial é Simone Borges. Muito obrigada por estar aqui presente comigo, Simone. Claro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, né? Porque só trabalhar, né? A vida da gente é sempre só essa correria e fazer algo diferente é sempre muito bom, né? Bater um papo é sempre muito gostoso. Com Bom, como certeza. você já falou, meu nome é Simone, sou do Brasil, São Paulo. Estou aqui na Holanda há 7 anos, vão completar 7 anos agora, no finalzinho do mês. Aliás, eu cheguei aqui no Dia do Rei, né? Hum, E vamos vivendo nesses desafios de quem nunca saiu do seu país e vai para um outro lugar, é, aprendendo, errando, enfrentando as dificuldades do dia a dia, mas você se a sente gente, muita saudade do Brasil? em parte sim, porque é a sua cultura, né? É a sua história, mas chega uma hora que você não anda mais, né, no Brasil. Você, na sua vida, não tem uma continuidade do jeito que você esperava. Então, só te resta, às vezes, buscar uma nova resposta. Não que eu tenha buscado algum dia morar em um outro país, né? Foi, assim, um acaso mesmo, daqueles que é Uhum. Deus que permite que você viva. Uhum. Mas aconteceu e eu tô aqui, né, Uhum. lutando. É A verdade. Holanda é um país muito bom, ele tem muitas oportunidades, mas é um lugar que a gente trabalha muito duro. A gente paga muito imposto, né? A gente não tem uma vida assim, como as pessoas acham, muitas pessoas no Brasil acham que nós somos ricos, nós não somos, nós pagamos as dívidas também em euros, É. né? Então, mas é um lugar que você pode andar na rua com tranquilidade, você normalmente não espera que seja assaltado, como no Brasil, né? Que você já sai de casa com medo. Mas me diga aí, como é que foi o choque cultural? Como foi? Quando você chegou na Holanda, qual foram as suas primeiras impressões? O que você pensou? A primeira coisa foi o aeroporto, né? Aquele Uhum, primeiro choque. Você não sabe o que você vai encontrar, você só sabe que você está muito longe da sua casa, muito longe da sua uhum, realidade e que é tudo diferente. Você já é uma pessoa grande, mas você ficou uma criança de novo, porque você uhum. tem que quase que pedir a mão, né, para as É pessoas para verdade. você poder conseguir fazer alguma coisa. Então Uhum, tira um pouco da sua independência, porque você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, como é que é a vida aqui, né? Como é que faz para você entrar nessa engrenagem? uhum. Então aí vem o frio que apesar de Sim. ser de São Paulo, que é uma cidade assim que tem um pouco de frio, não é como o sul, mas tem um certo frio, né? Mas eu cheguei aqui num dia de muito frio, pelo Uhum, menos para mim. Não era o dia mais frio de inverno, mas era o dia mais frio para minha vida. uhum. Então é um frio, é tudo muito cinza no inverno aqui, 5 horas da tarde já é noite praticamente. Uhum. Tem o processo de você se adaptar com muitas coisas, né? Você vai ter que processar tudo de novo. Tudo aquilo que você sabia, você já não sabe mais, tudo aquilo que você podia, você já não pode. Se as pessoas acham que vir para cá é um turismo, na verdade não é, né? Porque quando você vem para morar, você vem para trabalhar, você não está aqui turistando, né? Você não está aqui Uhum. vendo é, Atrações turísticas. Amsterdã, você não está só. Não, o dia a dia do trabalho é muito diferente. E como você Uhum, mesmo falou, o dinheiro. O dinheiro, quando você vem para a Europa, você não vem receber aqui o salário do Neymar, você não vem receber uhum. o salário de um jogador de futebol, né? Não, Você vem muito longe disso. e certamente receber o salário mínimo. E o Uhum, salário mínimo, ele é um salário digno, né? Eu uhum, diria que a grande diferença do Brasil para cá, ou para alguns lugares da Europa, seria assim, você passa a ter uma vida digna.
Mas não é uma vida assim de conforto, como as pessoas acham, não é uma vida de você juntar dinheiro, não, é uma vida de você trabalhar e pagar suas contas. O que no Brasil, independente de você ter formação ou não, às vezes fica difícil você Uhum. conseguir pagar as contas. Exatamente. Então você tem a segurança que você vai ter aquele dinheirinho para pagar o aluguel, você vai ter um teto para você, onde você pode se abrigar, você tem um pouco mais de segurança no dia a dia, né? Não só na rua, mas que você vai poder pagar as suas contas. E que Sim, no Brasil a gente não tem mais essa segurança porque a qualquer hora a pessoa pode ser despedido, é verdade. né? E é um pouco complicado. Eu também tive muito choque cultural quando eu cheguei. Para quem não sabe, eu sou baiana, então eu saí de Salvador, estava 31 graus, eu cheguei na Holanda, estavam 7 graus com neve. A primeira vez que eu vi neve foi no dia que eu cheguei na Holanda. Mas sempre tem o período de adaptação, né, Simone? A gente fica sentindo falta do nosso país, das nossas famílias, dos nossos amigos, né? E o tempo, como você falou, o clima não é fácil, né? Além de ser frio, ele muda muito, né? Você está num dia, você pode estar, daqui a pouco está vendo sol, daqui a pouco começa a nevar, então você nunca sabe, né? Você tem que sair de casa preparado para qualquer mudança de tempo, né? Sem Você falar que o sente. sol, você só tem dele mesmo a claridade, né? Porque o calor dele, o aquecer, ele não te aquece, É né? só lhe dar um pouco de energia para fazer as coisas, É, mas é, calor mesmo não tem, né? Então a gente passa a maior parte do ano de casaco, né? Vai para um lugar, veste casaco, vai para outro, chega no lugar, tira casaco, vai para, né? Então nossa vida assim é muito agitada, né? Pega muitos transportes, tem gente que vai ir para o trabalho tem que pegar metrô, tem que pegar o ônibus, né? Mas aí chegou o momento que você começou a trabalhar, assim. Quando é. foi isso? Bom, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar em uma fábrica, na qual é uma fábrica espanhola, e lá 50, vamos dizer mais ou menos assim, 50% de funcionários espanhóis, 50% de funcionários, 40% de funcionários portugueses, né? Hum. E 10% mesclado, de Bolívia, Paraguai, vários lugares Você fazia parte desses 10%. eu fazia parte dos 10%, né? E então, assim, a língua para mim não foi tanto o holandês como o inglês não foi necessário Uhum. a princípio para o trabalho, né? Porque para o dia a dia, para ir ao supermercado, para ir comprar uma roupa, quando você vai fazer coisas assim, por exemplo, você consegue ir ao mercado fazer uma compra, você consegue comprar uma roupa, mas aí o difícil é ter que fazer a troca de uma roupa. Uhum. Né? O mercado difícil é você dizer, não, olha, eu não, essa compra, isso não é meu, isso é da outra pessoa. Então, se você for fazer as coisas assim, calculadas, você até vive, mas se tiver um imprevisto, então já é difícil você sem falar a língua. Mas na questão do trabalho, era tudo bem, mais ou menos, né? Porque se tem a impressão que o espanhol é uma língua parecida com o português, né? Mas quando falado, você Não. é difícil de entender, né? Uhum. Pelo sotaque, pela maneira que eles falam, A rapidez. a rapidez que eles falam, né? Então, mas dava para viver, né? E eu não consegui estudar essa época porque em fábrica você trabalha por turnos, pelo menos a fábrica que eu trabalhava e na maioria. Uhum. Então, se eu quisesse fazer uma aula de holandês, eu não conseguia fazer toda semana, porque uma semana eu estou de dia, outra semana eu estou à tarde, outra semana eu estou à noite. Uhum. E aí foram se passando. Eu trabalhei 4 anos nessa fábrica, 4 para 5 anos. Então foi 4 para 5 anos vivendo só isso. Cansaço do trabalho, voltando para casa e não me exigia a língua. Uhum. Depois, por uma questão de querer mesmo sair da fábrica, um trabalho exaustivo, para buscar outra coisa. Aí veio a minha dificuldade, né? Uhum. De precisar do inglês ao menos, né? Se se você pode estar optando pelo holandês também, né? Mas também tem
a flexibilidade, você com o inglês, você conseguir se virar. Sim. E eu não tinha nenhum nem o outro. E um inglês sem base, sem assim, sem saber nada, só saber assim algumas cores, alguns números, assim, para as pessoas terem noção mesmo de que eu nada, não tinha nada no inglês, não me preparei para o inglês na minha vida inteira, né? Uhum. Nunca foi uma coisa assim que coloquei como opção na minha vida de querer aprender ou de prestar atenção no inglês. É mais ou menos assim, você via algo em inglês, alguma coisa, você já descarta, já nem vou ler, nem vou tentar traduzir, isso é inglês, isso não é para mim, né? Uhum. Então, você vai deixando o inglês para lá e acaba que você chega numa idade, num tempo que você não tem noção nenhuma do inglês e você está num lugar onde você precisa dele para ontem. Sim. Você precisa dessa língua, né? Se você não quiser ir para o holandês, não for a sua opção. Então, vai te exigir estudar, Uhum. né? Vai te exigir aprender, porque senão você não consegue ir mudando a sua vida, né? Uhum. Suas opções ficam muito limitadas, Ficam muito né? Você só pode se empregar em lugares que falam português ou então que espanhol, não tem, e né? que não tem quase em lugar nenhum. São muito poucas vagas que tem. Então, se você fala inglês, já aumenta muito a possibilidade de ter mais vagas que você possa, né, concorrer. E como foi começar a estudar inglês? Como foi que aconteceu? Agora é a hora, eu quero começar. Como foi que aconteceu isso? Quando eu falei, agora é a hora, eu vou começar, que não foi com você, foi um tempo antes, né, que eu comecei, até te encontrar, já tinha passado por várias coisas. Ah, vou estudar sozinha. Uhum. Ah, vou aprender vendo filme. Ah, eu vou aprender lendo isso. Ah, eu vou. Então, porque você tem aquela ilusão, né, de que o inglês vai entrar na sua mente de uma maneira assim instantânea. Uhum. Você pensa assim, eu acho assim que por mais que a pessoa tenha facilidade de aprender, vai haver um tempo, Sim, né? claro. Depende também muito da sua dedicação, né? Mas aí vem aquela coisa de que você tem um trabalho que aqui você vai trabalhar, geralmente é um trabalho de esforço físico, Sim. e você tem toda a sua rotina para fazer, então acaba que você vai deixando o inglês, o ensino de uma língua que não é a sua primeira tarefa do dia, não é algo que você pode priorizar, né? Pelo Sim. menos no meu caso, quando você já vem, você já está aqui, né? Não é algo que Uhum. você vai se preparar, né? Sim. Então, aí você não pode priorizar esse estudo. Mas eu tinha, assim, quando eu começava a fazer um curso, me matriculava num curso, eu já falava para todo mundo: ah, eu vou aprender inglês. Uhum. Nossa, tipo assim, daqui 2, 3 meses vocês vão ver que eu tô, ó. E esse resultado ele não vem assim, Uhum. ele vem de você tá começando do zero uma língua, né? Eu até estava fazendo uma reflexão, eu pensei assim, se os nossos pais não tivessem colocado a gente na escola para aprender o A, I, O, U, para aprender o Uhum. básico, tivesse falado, ah, isso não é necessário aprender isso é muito Uhum. fácil. Já nos colocasse assim na quinta série direto, vamos dizer Sim. assim. Você ia ter a idade, mas você não tem o básico, você não ia conseguir progredir, Progredir. né? Exatamente. Então, assim, não adianta você querer pular o básico, Uhum. porque você só vai se frustrar. E Sim. não adianta você ter a pressa, porque é o seu tempo para estudar, o seu tempo de aprender, que para uns o tempo de aprender é muito rápido, para outros o tempo de aprender é mais demorado, porque Concordo plenamente. Uhum. cada ser humano é um, Sim. né? Cada um tem o seu dia a dia, tem as suas coisas, suas demandas para fazer, então depende de tudo, depende do seu tempo de estudo, depende de quanto você já sabia do inglês ou quanto você não sabia, porque você aprender também as palavras é uma coisa, mas ela falada é diferente quando Na alguém hora que você vai fazer uma frase, é, construir, né? Fazer uma pergunta,
né? E você falou muito assim, eu gostei que você falou muito, é uma coisa demorada, um idioma para aprender. Nós aprendemos português a vida inteira, desde pequenininhos, e ainda cometemos erros graves, né? Uhum. Então, imagine um idioma completamente em poucas semanas. Eu acredito que muitas pessoas tiram proveito das pessoas inocentes, Uhum. dizendo: ah, não, em 3 meses você está É. falando inglês ou em holandês. E muita gente, infelizmente, acredita. E outra coisa que você falou que eu achei muito interessante também, Simone, é que você falou que a gente trabalha duro, né? No teu trabalho, a gente sai, às vezes a gente sai de manhã no escuro, Sim. né? Porque é horário, então, o horário mudou, chega em casa, tá escuro de novo, você nem vê passar o dia e fica aquilo meses e meses, fora as tarefas de casa, né? Você tem que limpar a casa, você tem que passar a roupa, cozinhar, né? Então, é muito difícil separar um tempo para estudar. Eu sei disso, né? Então, é isso que eu acho importante ter um professor, porque ele vai atrás de você. E aí, bora? Cadê? A aula não se marcou, vamos, senta aqui, vamos. Você tem aquele compromisso, porque a pessoa, disciplina é uma coisa muito difícil da pessoa ter, né? Não, a pessoa às vezes precisa da ajuda de outro, né? Mas o que você está achando, Simone? Você está achando difícil estudar esse básico? Ou você está achando mais fácil do que você esperava? Como está a sua expectativa quanto ao aprendizado do idioma? Olha, é assim, a conclusão que eu chego, que o importante é você não parar, não desistir. Uhum, Aquele pouco vai render, vai começar a render uma hora, né? Pequenas palavras vão te levando a outros lugares, a outro, né? Então você tem que ter essa paciência, essa persistência, respeitar o uhum, seu limite, saber que, né, tem um processo para você, principalmente se você for uma pessoa como eu, que veio do zero para o inglês, nunca foi nenhuma língua que eu gostei, assim, eu tenho que aprender por necessidade. Mas uhum, hoje eu até gosto, porque quando alguém fala alguma coisa e eu consigo me comunicar e tudo, então isso vai gerando uma satisfação, e aí sim, faz você se envolver um pouco mais com a língua. Então, assim, uhum, o que eu digo é não desista. Começa no pouquinho, porque qualquer coisa, o tanto se você for analisar, tanto uma árvore muito grande como uma árvorezinha pequenininha, uma plantinha, ela vem de uma semente, sim, né? Então a semente são todas do mesmo tamanho, né? uhum, Só que ali sim, vai ou vai florescer muito ou vai florescer pouco. Então esse uhum, seu pouquinho vai virar uma coisa grande. Vai uhum, começar a florescer e a uma hora vai chegar num grau sim, que você vai gostar de estar, mas sim, porque você não desistiu, com né? Porque certeza. você continua e porque você não adianta você cair nessas frases feitas que tem de que em 3 meses seja fluente, isso, aquilo, porque aí você vai se frustrar, porque você Uhum, vai achar que é você o problema, mas o problema é você acreditar nesse passe de mágica que todo mundo te oferece. Que uhum, ele não existe. Vá no pouquinho, vá no simples, sim, e você vai conseguir chegar lá no seu tempo. Não se desespera por não saber, por estar demorando muito, porque, né, se você colocar dessa maneira, vai ficar mais difícil. uhum, A cobrança em cima de qualquer coisa torna tudo mais difícil, né? Então não sim, se cobre, só estude, só vá aprendendo, fique contente com as suas pequenas conquistas do dia a dia. uhum, Entendi isso, entendi aquilo. Quando eu ouço uma música e eu consigo saber o que foi falado nela, nossa, para mim é uma felicidade aquilo. Eu uhum. falo, puxa, entendi o que falou, falou isso, falou aquilo, aquilo outro, né? Então É. é assim. Em uma das nossas aulas, você falou uma frase que ficou assim para mim, e eu conto para todos os meus alunos, né? Vou contar para todas as pessoas agora que você me falou uma vez. Eu prefiro saber pouco, mas saber bem este pouco. É, Eu refleti muito nessa frase, eu achei muito legal. Então, parabéns pela sua persistência, pela sua disciplina. Você é uma pessoa que corre atrás do que você quer, né? Você tem seu trabalho agora, você está aprendendo novas palavras, né? É difícil se comunicar com as pessoas sem saber o idioma direito, mas você
vai aos trancos e barrancos, né? Fala uma palavra, já presta atenção numa outra pessoa. Ah, aquela pessoa falou aquela palavra, aí já aprendeu aquela palavra para a próxima vez, né? Como é que está sendo lá no trabalho, Simone? Você está conseguindo se comunicar, as pessoas estão entendendo? Eu consigo muito assim entender, né? Uma porque o trabalho tem a sua rotina, né? Então aquilo já vira algo assim que é do seu dia a dia, né? Então você já sabe quando a pessoa falou aquilo, quando a pessoa falou aquilo, do que se trata, já vira um assunto para você, né? Porque você sabe o que você está fazendo. Então para o dia a dia dá para o gasto, né? Certo. O difícil é assim você ter situações que saiam daquilo do seu dia a dia, né? Que sai do seu controle daquilo que você está falando. Mas as pessoas têm boa vontade com você e te ajudam e te auxiliam, então acaba que flui. E o importante é isso, é você ir. Falo, não sei por hoje, mas amanhã já sei um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Você ter essa paciência com você, né? Sim, é verdade. Porque acontece uma hora você está fluente. É verdade. Acredito nisso. Se a pessoa desistir, aí que a pessoa não vai para Pois frente. é, Desistir, se a pessoa desiste no meio do caminho, o que é que vai acontecer? Perdeu aquele tempo que ele ficou parado, vai ter que começar tudo de novo, porque já esqueceu o pouco que tinha aprendido, né? Então, desistir não é opção. A pessoa tem que continuar, insistir. Se não é com um determinado professor, com outro, ou vai para uma escola, ou se junta com uma pessoa para estudar toda semana, tem que insistir no estudo do idioma, porque senão a pessoa não vai para frente, como você mesmo falou, né? E Simone, o que é que você faz para melhorar a comunicação entre você e seus colegas de trabalho? eu tento saber assim aquilo que é uma necessidade minha, né, de falar. Então eu treino sobre aquelas coisas que são principais para mim, perguntas que eu tenho que fazer, né? E vou até aprendendo com as pessoas. É tipo assim, sabe aquele exercício que você dá de ligar uma coisa com a outra, assim? Então é Sim, mais ou menos assim, a pessoa diz uma coisa e você liga com aquela outra que você já aprendeu, aí você percebe o que a pessoa falou, vai fazendo associação. vai fazendo associação e vai indo. Então isso vai aos poucos, vai sendo a sua rotina, né? Né? Então, antes você consegue, no começo você consegue ligar 5 palavras, depois, passado um mês, você já liga 10 palavras, depois você é como Você juntar vai pelo moedinha, né? Você vai pôr um contexto, pouquinho no cofrinho, exatamente. É. de repente Você aquele. vai aprendendo muito, pegando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Cada vez esses pedaços vão ficando maiores e se juntando, né? Então, não dá para assim. Você falou, eu entendo mais do que falo. E Sim, isso é super normal, Simone. Você primeiro entende. A primeira coisa que você faz é tipo uma criança, um bebê. Um bebê, ele entende tudo, você vê pelo olhinho dele que ele não fala nada, mas ele está ali esperto. Um dia ele começa a falar, é, né? Mas ele tem um tempo dele, ele tem que primeiro absorver aquela informação, vai chegar o dia que aquela criança vai falar. E como você falou, quando a gente chega no país estrangeiro, nós viramos crianças de novo, temos que começar a aprender tudo, né? Então a gente tem que aprender a falar, usar as coisas, tudo. A gente às vezes precisa de alguém para ajudar a gente, para ir para o médico, porque a gente não sabe falar com o médico. Então a gente fica muito dependente, né? Mas à medida que você vai estudando, sua independência vai chegando, sim. né? Você vai conseguindo. Hoje eu fui e falei com tal pessoa, que bom, você se sente tão gratificante que dá mais vontade ainda de estudar, É, né? isso, é isso. São os pequenos progressos porque o que te incentiva? São os seus progressos Com mesmo, né? certeza. Você Uhum, fala, puxa, hoje ela falou tal coisa, eu entendi, aquilo te motiva um pouco mais, né? uhum, uhum, Então, você tem que se apegar a essas coisas e prosseguir, não desistir. Eu tenho uma amiga que disse uma vez para mim que ela está aqui também na mesma situação que eu, não fala, né, a língua. Então ela disse assim para mim: eu quero falar inglês fluente, eu quero fazer um curso que eu fale muito bem inglês, porque se for para eu não falar muito bem, eu não tenho essa preocupação a uhum. princípio de falar muito bem. Eu tenho a Sim, preocupação de
me comunicar, de que as pessoas me entendam, de, né, conseguir resolver alguma situação. Claro. Porque eu vou me preocupar com a fluência mais para frente, né? Ela vai vir devagar. Então, agora, se você tiver essa coisa de, eu quero falar um inglês perfeito, olha, se você conseguir, parabéns. Tem muito erro, muito medo de passar vergonha com os erros, né? Mas faz parte. A gente tem que passar umas vergonhas, assim, uns apertos, para a gente nunca mais esquecer aquela situação, aquela palavra, aquelas frases. Então, passar vergonha faz parte, né? Então, vá na rua, se arrisque, fale. Se alguém ri de você, problema dele, não é seu problema. Você convive com alguém, passa por cima. Então, você tem que se arriscar, né? Você tem sotaque, faz parte. Seu sotaque nunca vai sair de você. Né? Não precisa imitar o sotaque dos nativos. O sotaque dos nativos está dizendo o próprio nome, é deles. A gente não, para falar certo, a gente precisa falar com sotaque. É falar corretamente, usar gramáticos, as palavras certas, né? Então, é isso mesmo. Então, finalizando a nossa entrevista hoje, eu gostaria imensamente de lhe agradecer, Simone, sua opinião, as suas ideias são muito boas, eu compartilho de todas elas, concordo 100% com tudo que você falou aí, e eu acho que a gente pode assim, juntas, né, com esse vídeo, alertar as pessoas e dizer às pessoas que não desistam e que se preparem. Vocês vêm para a Holanda ou vêm para qualquer lugar da Europa, estude no Brasil, não deixe para estudar quando chegar, porque você vai ter que trabalhar muito, né? Então, enquanto você tem a oportunidade de estudar, estude. Ainda eu hoje vejo assim, Mônica, o inglês, ainda que não seja para você nunca sair do seu país, se enriqueça dessa cultura que é falar uma outra língua. Verdade. E se você puder aprender o inglês, que é uma língua assim universal, né, digamos assim, né? Então, aprenda, porque é uma língua que não vai te prejudicar em nada você aprender, digamos Muito pelo assim. contrário. Ela vai te, né? Você não sabe quantas coisas você vai passar ainda na vida, né? Então, como eu, nunca pensei em morar fora, hoje moro, não falo a língua, estou aprendendo. É, não sinto vergonha de falar errado, não sinto vergonha de não entender tudo, porque não é a minha língua. Então, eu estou tentando aprender. Se alguém ri, que eu nunca por acaso vi, mas se alguém ri da minha tentativa, não vai me frustrar nem me parar, porque eu estou aprendendo. Então, não tem problema nenhum se rirem de mim. O que eu não quero é parar, né? O que eu Sim. quero é continuar e no meu tempo eu vou chegar lá também. Com certeza. E hoje em dia tudo da tecnologia é em inglês. Os melhores artigos para pessoas estudar para a universidade são em inglês. Vídeos no YouTube, a maior parte dos vídeos não tem tradução em português. Então, se você sabe inglês, seu mundo se abre assim imensamente, como você falou. Mesmo sem sair do Brasil, o inglês é bom demais, gente. Estudem, estudem. O idioma só tem coisa boa. Comecei a estudar quando eu tinha 8 anos de idade, que meu pai me colocou, minha mãe e meu pai, e agradeço a eles, né, até hoje, que graças a Deus, porque quando eu cheguei na Holanda, foi o que me salvou, foi o inglês. Né? Então eu não passei tanto aperto. Eu conseguia sair, fazer as coisas, tudo, mas se não fosse o inglês, eu não sei se eu teria coragem de vir para o país estrangeiro sem saber língua nenhuma. Eu admiro muito as pessoas que têm coragem, como você veio, né? E eu não sei se eu teria essa coragem, porque não deve ser fácil, viu? Não é fácil. Não deve ser fácil você querer dizer as coisas. Cadê? Cadê a palavra que não vem? Cadê? Você se isola, você fica isolada. Você quer falar, quer se comunicar, mas não sabe como, né? Aquelas pessoas que estão ali não vão entender o português. Então, parabéns para você, viu? Parabéns pela sua sabedoria de vida. Eu sou sua admiradora, você sabe disso. E agradeço muito essa entrevista de hoje, viu? Eu que agradeço. Conta comigo, assim como eu posso contar com você para sua tudo. paciência, para, né, eu chegar lá um dia. Você vai chegar lá e eu vou estar do seu lado, Eu tenho segurando sua mão. Agradeço. Tá certo? Muito Tchau, obrigada. Viu? Obrigada a Tchau. você. Tchau, tchau.